Tudo bom, pessoal do sétimo ano? Vamos para o nosso segundo vídeo de agora. A gente vai continuar com a nossa introdução à economia e agora com o auxílio do livro. Então eu gostaria que vocês todos fossem para a página 38 e 39 para a gente continuar essa atividade. Perfeito? Então pegando o nosso livro, capítulo 2, página 38 e 39, tem aquela parte que já foi solicitada a leitura, onde vocês tinham a leitura do PIB e renda per capita, né? Então hoje eu vou fazer uma breve definiçãozinha, assim, uma explicação para a gente conseguir aproveitar, complementar aquele resumo que a gente fez desse capítulo. Primeiro, nós tínhamos no vídeo anterior, vídeo número 1 do nosso novo cronograma, que a gente vai ter o que é economia, dividir ela por 3 setores, lembram disso? Agropecuária e extração, indústria e os bens dessa indústria, né? E a geração de serviços. Então, a economia de um país, ela é produzida, os bens, os serviços são todos medidos nesses 3 setores. Lembram disso? Até fiz uma brincadeira com vocês, comentei com vocês a diferença de um país desenvolvido e um país subdesenvolvido, a tendência que a gente tem de diferenciar esses 3 setores na economia. Então, quando eu olho ali para a página 39, gente, vocês começam com um texto muito importante que eu solicitei a leitura. Ele vai explicar o que é PIB, o que é renda nacional bruta, o que é produto nacional bruto. Isso pode gerar algumas confusões. Vamos tentar deixar isso um pouco mais simples, né? O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Toda a riqueza que foi produzida naquele país, seja pelo setor agropecuário, pela extração, pela atividade industrial ou até pelo setor de serviços, perfeito? Tudo que foi pago de salário, que foi gerado em mercadorias, toda a riqueza, tudo quantificado, né, no seu valor de mercado, nas suas produções, eu quantifico isso e digo, ó, aqui está o PIB. Neste país, durante este ano, foi gerado tantos bilhões de dólares em produtos, serviços, salário, renda, juro. Então, eu pego todas as atividades dos setores. Deu para entender? Então, eles vão calcular, existe como mensurar essas atividades, e ali vocês vão ter o PIB dentro dessa comunidade, desse país. Fechou? Eu posso calcular PIB, inclusive por regiões do Brasil, por estados, eu posso fazer uma diferenciação. O segundo que ele traz para a gente é o PIB per capita. O que significa PIB per capita? Aqui tem uma questão bem interessante. Eu vou pegar toda a riqueza do país e eu vou dividir pela quantidade da população. Não quer dizer que as pessoas de fato recebam essa parcela. Muito pelo contrário, a gente vai perceber que muitas vezes o PIB ele parece ser enorme, a gente pensa, olha que país rico, que país maravilhoso, está com uma riqueza absurda. Quando a gente vai olhar, analisar na população quem está ganhando, aonde está saindo esse PIB, a gente acaba percebendo que existe uma concentração de riqueza em alguns grupos, algumas classes sociais, em detrimento de outras, né? Outras que não têm acesso a essa riqueza. Então o PIB não quer dizer que ele é distribuído, isso é meramente matemático. Eu pego toda a riqueza e divido pela população. Perfeito? Vamos olhar junto na página 39, você tem 2 tabelinhas que são bem interessantes. Maiores PIBs do mundo, a tabelinha superior, e depois vocês têm maiores rendas per capita, de 2016 os 2 dados, né? Então, o que ele quer ver ali? Como eu vou dividir o PIB pela população? Percebam que os maiores países, maiores PIBs do mundo são Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido. Ou seja, países daquele coração industrial, coração desenvolvido da Europa, aquela zona mais poderosa economicamente da Europa. Estados Unidos é a maior potência econômica e militar mundial. A gente sabe que os Estados Unidos vem, ao longo do século XX, acumulou muita riqueza com suas atividades produtivas, automóveis, a indústria de armamentos, o petróleo, foram fontes de riqueza que os Estados Unidos conseguiu apresentar uma acumulação muito interessante, ali se tornando o maior país na questão econômica do mundo. China é bem interessante que a China não figurava nesse país, a China não aparecia como uma das maiores economias do mundo há pouco tempo atrás. Pouco tempo eu estou botando 30 anos atrás, perfeito? A China, apesar de ser um país milenar, com uma cultura milenar, com toda uma história de império, a China vai apresentar uma ascensão econômica muito forte, como trazendo indústrias do mundo inteiro para produzir no seu território, e o PIB da China vai disparar. Isso é bem interessante, a gente pode analisar isso nos anos mais à frente, não é uma matéria do 7º ano, mas a gente fica sabendo que a China teve uma ascensão muito forte dos anos 70 para cá. E hoje, segundo maior PIB do mundo, perfeito? Não vamos focar muito nos números, gente, só para a gente ter uma relação. Perceba ali, eu vou dar um exemplo de número só dos Estados Unidos. Vocês estão trabalhando com mais ou menos 18, segundo as fontes aqui que nós temos, do Banco Mundial, 18 trilhões de dólares.
Isso é muito dinheiro, gente, muito dinheiro. O Brasil, só para a gente colocar em algo próximo, arredondando, grosso modo, estaria entre 1,7 a 2 trilhões de dólares. Então os Estados Unidos têm uma economia realmente muito superior. O que é esse dinheiro, gente? É o resultado da produção naquele ano, perfeito? Setor primário, secundário e terciário. Geralmente eu avalio só o produto final, para não contar de novo os produtos, né? Por exemplo, se eu vou trabalhar com iPhone, se eu vou trabalhar com um produto mais complexo, vamos pegar um produto mais simples, um móvel. Eu tive a receita gerada pela extração de madeira, depois da indústria e depois do consumo. A cadeia é a mesma, os produtos são as mesmas, então eu só unifico isso como um valor final do PIB, tá? Então é importante a gente ter isso. Repare na segunda tabela que os países que aparecem na segunda tabela não são os mesmos das primeiras. Então a gente tem os países com maior PIB, mas eles não aparecem de novo, né, na segunda tabela, que é a renda per capita, também em dólares, né, em milhares de dólares. Quando eu olho para essa renda per capita, gente, eu estou dividindo, pego o PIB, eu pego toda a renda do país e eu divido pela população. Vai gerar por cabeça quanto vai de dinheirinho para cada um. Lembrando, as pessoas não recebem esse dinheiro, é apenas um cálculo matemático para eu ver a relação entre o tamanho da população e a riqueza produzida. Fechou? Nesse caso, países menores, que têm uma economia interessante, têm a sua produção, né, mais interessante, tem uma economia bem voltada para o setor de serviço ou até indústria, nesses que aparecem aqui, só para a gente saber quais são eles: Luxemburgo, Suíça, Noruega, Irlanda e Islândia. São os que aparecem ali como as principais. Esses países têm um território menor, têm uma população menor, o que faz com que, mesmo que a sua economia, o seu PIB não seja tão grande, eles conseguem, de certa forma, né, dividindo pela população, uma população menor, ter um PIB per capita, ter uma renda per capita maior. Perfeito? Então é isso que é importante que a gente tenha claro. A renda per capita por cabeça vai ser essa divisão da riqueza. Essa divisão não... Eu vou bater nessa tecla. Essa divisão não pressupõe acesso à riqueza. É uma divisão meramente matemática. Riqueza produzida dividido pelo tamanho da população. Fechou? Depois, gente, ele tem mais uma diferença que vai ser o nosso encerramento do vídeo aqui, que é a diferença entre produto nacional bruto e produto interno bruto, que é o PIB e o PNB. Isso é bem importante. PIB é o produto interno bruto, ou seja, tudo que foi produzido no Brasil. PNB é a riqueza nacional, aquilo que de fato vai se tornar uma riqueza produzida no Brasil, que fica no Brasil. O que significa isso? Se eu tenho uma empresa multinacional como a Ford, como, sei lá, a General Motors, como a Kia, que é uma empresa coreana de automóveis, a Hyundai, né, que vai produzir essas condições. Todos esses grupos estrangeiros, eles colocaram investimento no Brasil, perfeito? Eu sou uma empresa americana, botei dinheiro no Brasil, porque lá eu tenho uma riqueza natural. Motivos são diversos, tá, gente? Eu tenho uma riqueza natural que me interessa, então eu vou investir na extração dessa riqueza natural. Pode ser minério, pode ser petróleo, pode ser alguma energia, não interessa. Investir esse dinheiro. Ou eu tenho um mercado consumidor que me interessa em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, não interessa. A gente vai ter ali um mercado consumidor que me interessa, então eu vou investir dinheiro em uma rede logista lá, uma produção de tecnologia lá, para levar minha marca para aquele país. Só que, terminado o período onde eu produzi, essa mercadoria circulou e foi consumida por algum brasileiro, que foi lá, pegou o seu saláriozinho suado e comprou o meu produto, parte desse lucro da empresa que está trabalhando no Rio de Janeiro, está trabalhando em São Paulo, está trabalhando no Nordeste, que a gente tem algumas indústrias automobilísticas de bastante importância que estão se concentrando cada vez mais na região Nordeste, a gente vai perceber que a empresa multinacional não vai deixar o dinheiro no Brasil. Boa parte do que foi lucrado por essa empresa, do que foi lucro limpo dessa empresa, vai voltar para o país de origem. Então, PIB, essa riqueza produzida no Brasil, conta, perfeito? A Ford, a General Motors e outras empresas multinacionais vão contar dentro do PIB. O lucro delas, o que foi pago em salário, tudo conta. Quando eu vou para produção nacional bruta, eu retiro o dinheiro que vai embora. Seja o Brasil pagando dívidas para bancos estrangeiros, seja investimentos que estão indo para fora, seja o lucro das empresas multinacionais. Deu para entender? Mas também tem o outro lado. A PNB, o Produto Nacional Bruto, ela vai contar também se o Brasil tiver investimentos fora, assim como eu narrei
agora na situação passada, se as empresas brasileiras tiverem investimentos fora, se o brasileiro tiver investimento fora, perfeito? Se alguma empresa brasileira está lucrando dinheiro fora, esse dinheiro vai entrar para o Brasil. Perfeito? Então o PNB ele conta tanto o dinheiro que vai embora com as multinacionais quanto o dinheiro que volta por investimentos brasileiros. Esse PNB e o PIB, eles têm essa diferença. Tudo que é produzido aqui dentro, interno bruto, e tudo que é produzido pelo capital nacional. Perfeito? Por investimentos tanto de Estado quanto também de empresas nacionais. E aí eu tenho essa diferença. Fechou? Então, essa página, gente, essa síntese econômica que é muito importante para a gente conseguir entender essas disparidades. Mais uma vez, vou finalizar esse vídeo. Na aula que vem, a gente vai discutir desigualdade econômica, mas reparem o seguinte, eu não estou dizendo que existe uma distribuição nessa riqueza. A questão de distribuição de renda e riqueza vai depender de outros fatores. Se de fato a população está recebendo esses ganhos, se está se refletindo em poder de compra, se eu como trabalhador estou conseguindo ter acesso a produtos e lá no supermercado comprar aquilo que me dá prazer, minha comida, meus alimentos, né, minha atividade de lazer, de uma forma geral, se eu estou conseguindo consumir produtos culturais, se eu tenho qualidade de saúde, qualidade de educação, tudo isso vai pressupor que exista uma divisão real dessa riqueza. As pessoas têm que receber parte do que está sendo produzido neste país. E a gente vai ver que em muitos países o PIB cresce, 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 cresce e, infelizmente, a desigualdade social cresce também. A gente tem boa parte das pessoas que estão trabalhando, estão exercendo uma atividade produtiva, não estão recebendo uma riqueza, não estão recebendo um acesso muito forte a essa riqueza produzida, ou pelo menos estão recebendo uma ínfima parte dessa produção. E aí a gente vai entrar no debate sobre distribuição de riqueza. Bom, espero que vocês tenham entendido ali a atividade da página 39. Esse foi o nosso segundo vídeo da aula de hoje. Valeu!